os novos tigres asiáticos. E quem são os novos tigres? Se nos últimos 20 anos a economia mundial foi muito influenciada pelo rápido crescimento da China, a próxima década deverá ser marcada pela ascensão acelerada de outros países asiáticos. Mas antes de falar sobre os novos tigres, primeiro temos que falar o porquê do nome tigres asiáticos. Essa é uma analogia ao animal que é veloz e agressivo, e foi desse modo que esses países cresceram economicamente, em uma alta velocidade a partir da sua agressividade, da sua plataforma de exportações. Esses países exportavam a preços muito baixos e assim conquistaram o mercado. E de início, o motor disso tudo foi o Japão, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, que recebeu incentivos dos Estados Unidos pelo Plano Marshall, e a partir da década de 60 e 70, o Japão teve um grande e rápido crescimento econômico, mas por causa da limitação territorial do país, o Japão começou a investir nos países vizinhos, que tinham uma grande quantidade de mão de obra disponível e barata, tendo também um mercado consumidor. Taiwan, Singapura e Coreia do Sul são os países denominados de tigres asiáticos. E a característica desses tigres asiáticos era a produção de eletrônicos baratos. Eles produziam as peças e mandavam para o Japão. E no Japão era feita a montagem e a exportação dos produtos. E depois esses produtos começaram a ser exportados diretamente, já que as empresas japonesas se instalaram nesses países. E os Estados Unidos começou também a investir muito dinheiro na Coreia do Sul e Taiwan. Esses países investiram em tecnologia, mas claro, para se investir em tecnologia houve um grande investimento em educação. E além disso, os Estados Unidos facilitou a entrada de produtos de Taiwan e da Coreia do Sul em seu país. E com isso, houve um crescimento muito rápido, principalmente da Coreia do Sul, que com um grande investimento em educação, levou o país a começar a produzir inovações tecnológicas e com isso diversificando a sua economia, deixando de produzir eletrônicos baratos, mas eletrônicos top de linha. Os novos tigres asiáticos surgiu por causa de que os primeiros tigres, que eram países que fabricavam produtos primários e manufaturados, foram com o tempo deixados de produzi-los e começando a desenvolver e produzir os seus próprios produtos de alta tecnologia. Na década de 90, Tailândia, Malásia, Filipinas e Indonésia ainda nem tinham se industrializados, mas com rápido e grande investimentos oriundos de países desenvolvidos, eles conseguiram fazer o papel que os novos tigres asiáticos faziam no passado. As principais fábricas que se instalaram no território dos novos tigres asiáticos são dos setores de têxteis, alimentícios, de calçados, de brinquedos e também de materiais e produtos eletrônicos. Essa tendência crescente de recebimento de investimentos está relacionada com as vantagens que esses países oferecem, como menores custos de produção e uma mão de obra que, por um lado, não possui tanta qualificação quanto a dos tigres asiáticos clássicos, mas por outro lado, ocasiona um gasto bem menor em termos de remuneração e direitos trabalhistas. Pode-se dizer que o mesmo processo de desenvolvimento econômico vivido pelos tigres asiáticos originais ao longo da década de 1980 foi repetido pelos novos tigres a partir da segunda metade da década de 1990 em diante. Os países asiáticos, em que antes eram predominantemente agrários, transformaram-se os seus espaços geográficos com uma menor atuação dos setores secundários e terciários e um acelerado processo de urbanização. O principal exemplo é a Tailândia, onde a predominância dos produtos agrícolas no volume de exportação foi substituída pela comercialização de produtos maquinofaturados, especialmente os equipamentos eletrônicos. O Vietnã também é considerado um exemplo emblemático, pois apresenta-se como um país em recuperação diante do conflito contra os Estados Unidos e também dos impactos gerados pelo período de reabertura econômica adotada pelo governo. Apesar de terem apresentado boas melhorias sociais e de condições de vida, ainda é muito cedo para dizer que os novos tigres apresentarão o mesmo sucesso socioeconômico dos tigres clássicos, pois apresentam economias muito frágeis e altamente dependentes do mercado de exportações. Por isso, esses países enfrentam o desafio de impulsionar mais suas economias e diminuir a dependência em relação ao capital estrangeiro por meio do fortalecimento de suas empresas locais.